Planejar o futuro financeiro deixou de ser uma preocupação apenas para quem está perto da aposentadoria. Você sabia que algumas decisões tomadas ao longo da vida profissional podem fazer diferença na renda futura? Para nós, mulheres, esse desafio costuma ser um pouco maior. Com certeza. Segundo dados recentes do governo federal, as mulheres representam cerca de 56,4% dos beneficiários da Previdência Social brasileira. E devido a fatores como a maternidade e expectativa de vida, por exemplo, exigem um planejamento ainda mais cuidadoso. Mas será que todas nós conhecemos os direitos que a Previdência oferece? Para esclarecer as dúvidas sobre o assunto, a gente conversa agora com a advogada Natália Donato. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Prazer pessoalmente. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer. Por Fica favor. à vontade. Obrigada. Doutora, quando a gente fala em direitos, em aposentadoria e quando a gente vai um pouco para as mulheres, a gente pensa que nós mulheres vamos aposentar de uma forma tardia, mas que temos algumas pausas ao longo da vida, principalmente quem é mamãe. O que isso pode prejudicar a nossa vida? Exatamente, como vocês já bem informaram, as mulheres hoje representam, a maioria dos beneficiários do INSS, as beneficiárias, e o que isso representa quando há uma escolha, em parar a carreira ou ao longo daquela carreira, abrir mão por um período pela maternidade. Uma diminuição aonde? No nosso tempo de contribuição, porque muitas vezes as mulheres não sabem que elas podem continuar contribuindo, ainda que de forma facultativa. E aí, no momento da aposentadoria, a gente verifica aqueles buracos, os lapsos que deixaram de contribuir. Então, é muito importante para as mulheres que têm essa opção, de permanecer em casa para exercer a maternidade da melhor forma ou não, mas sempre estar atenta às suas contribuições, inclusive também as mulheres que trabalham por conta própria, A gente tem hoje aí muitas mulheres empreendedoras que têm as suas lojas, como bem informadas aqui, que até nos veste bem. Vamos usar o exemplo das donas das lojas aqui, dos looks das apresentadoras. Como que é importante também essas empresárias contribuírem, porque a gente tem muitas dúvidas dessas mulheres no INSS e como contribuir. E a gente sabe também que é aquele assunto que toda mulher, já viveu, que a mulher ainda ganha menos do que os homens exercendo a mesma função. Quando a gente pega nesse pacote na hora de se aposentar, principalmente aquelas que estão ali pertinho, naquele prazo finalzinho, acaba pesando mais esse valor do salário, Como que a gente pode fazer alguma coisa no meio do caminho para que no final, na aposentadoria, ela seja um pouquinho mais gordinha? Exatamente, isso é o que nós chamamos de um planejamento mesmo previdenciário, que é não esperar ali cumprir os requisitos para a aposentadoria para pensar no valor que vai receber desse benefício. É uma atenção, uma educação, já que estamos falando também da pauta de educação, uma educação previdenciária que precisa ser analisada anteriormente. Então, é realmente olhar, nossa, quanto tempo de contribuição que eu tenho, como que a minha média dessas contribuições estão sendo formadas, como que eu posso, de uma maneira, ou através do INSS, de uma contribuição maior, ou através de uma contribuição privada, garantir que o meu futuro seja ali mais sólido e com um valor melhor. Temos perguntinhas para você do nosso Instagram. Coloca pra gente. Valéria, boa tarde, bom assistir vocês. Ela é aqui de BH. Gostaria de saber da doutora se com 60 anos que tenho e 19 anos de contribuição posso me aposentar ou tenho que esperar mais 2 anos até os 62? Bom, perfeita essa pergunta, porque foi a grande mudança na reforma da Previdência ocorrida em 2019. Então, a idade mínima das mulheres para se aposentar por idade até 2019 era realmente 60 anos. Mas, após 2019, nós tivemos uma transição e hoje, em 2026, já estamos com 62. Então, ela sim tem que aguardar até os 62 anos e o tempo mínimo de contribuição nesta modalidade de aposentadoria são 15 anos de tempo de contribuição. Informado ali 19, então ela tem até uma gordurinha, vamos se dizer assim, de tempo a mais para se aposentar no INSS daqui 2 anos. Olha, que coisa boa. Falta pouco.
Falta pouco. Pouquinho, passa rápido. Tá batendo na trave. Voltando um pouquinho na questão da maternidade, como que funciona essa questão da licença maternidade? A mãe que sai, que vai ter o bebê, ela não parou de trabalhar na teoria, né? Ela tá ali recebendo uma certa contribuição. O INSS continua sendo também descontado ali da folha de pagamento? Como que é? Bom, aqui a gente tem que fazer uma diferenciação em qual categoria essa mãe ela se enquadra no INSS. Se ela é uma mãe empregada, ou seja, o CLT, carteira registrada, quem arca ali com o valor da licença maternidade é o seu próprio empregador e não pode ser descontado contribuição previdenciária desse período, tá? Se ela é uma empresária ou até mesmo desempregada, este benefício ele vai ser pago diretamente pelo INSS. Então, seguradas MEIs, que recolhem o INSS de forma facultativa. E aqui até uma grande mudança que nós tivemos recentemente pelo STF, que basta uma contribuição que essa mãe já consegue receber o benefício também, essa desempregada ou que está há algum tempo ali sem contribuir para o INSS. E aí esse benefício ele é pago diretamente pelo INSS. Então depende de qual é a categoria desta mãe, dessa segurada ali, e aí ela vai ter ou o recebimento pelo INSS ou pela empresa. Mais perguntinhas. A gente gosta que daí vocês vão mandando mais. Ó. Isso. Patrícia, de São Paulo. Passei alguns anos sem contribuir porque fiquei cuidando dos meus filhos. Isso pode prejudicar minha aposentadoria? Como recuperar esse tempo? Sim, pode prejudicar a aposentadoria. Então, se ela teve um buraco ali de contribuição, o ideal é o retorno dessa contribuição o mais rápido possível. E o porquê? Por mais que eu falei ali, lembra na pergunta anterior, basta 15 anos para se aposentar por idade, mas o tempo de contribuição ele não é importante somente para atingir o requisito ao benefício, mas também para calcular a média desse benefício. Então, quanto maior o seu tempo de contribuição, ou seja, quanto mais contribuições a gente coloca ali naquele bolo, maior fica a fatia, tá? Então, é muito importante que ela contribui. Consegue recuperar o tempo perdido? A gente não pensa muito no que ficou, a gente pensa daqui para frente. Então, mesmo que ela não exerça nenhuma atividade remunerada, existe a possibilidade de voltar a contribuir para o INSS de forma facultativa. Desculpa, perdão. É que eu fiquei pensando no cálculo que você falou e a gente tem muito isso, né? Quando falta pouco tempo, começa a contribuir com mais valor, isso valor é um mais mito, alto. um grande mito. E aí? Não adianta. Nada a ver. Não adianta, isso é um grande mito, tá? Que acontece. Muitas pessoas realmente têm essa dúvida, né? Então, contribui ali um pouquinho mais baixo. Nos últimos 5 anos, vou aumentar ali a minha contribuição, fazer minha aposentadoria, né? Sim. Muitos dizem dessa forma. E é um mito, porque a média do valor do benefício das aposentadorias são calculados pela média de todas as suas contribuições. Então, a gente pega desde julho de 1994 até a data que implementou o requisito e faz uma média. Ou seja, se os 5 últimos anos, né, foi um maior valor ali, vai entrar no bolo todo. Lembra aquele bolo que a gente está formando? Vai entrar tudo. É melhor você pegar esse valor e fazer, né, uma previdência privada mesmo do que você continuar contribuindo. Ou planejar, né? O valor que né? depende, então, vamos supor, Natália, eu preciso me aposentar no valor de R$5.000. Com o que eu tenho no INSS, vai ser possível? Não vai ser possível. Então, a gente pensa em alternativas que sejam fora do INSS. Muito importante pensar previamente. Ou vai viajar. Vai pra Bahia, vai pra Salvador. Vai pra Salvador. Super, né? Aquela dá dica ótima. Tem mais pergunta pra você, vamos lá. A pessoa não colocou o nome, a diretora falou. Boa tarde, meninas. A aposentadoria do PCD, né? Entra para quem tem um rim de nascença? Muito legal a gente também abordar essa possibilidade da aposentadoria da pessoa com deficiência. Importante a gente mencionar que esses benefícios, eles não foram alterados da pessoa com deficiência com a reforma da Previdência. Então, se mantém todos os requisitos anteriores. A pessoa com deficiência, ela se aposenta em 2 modalidades no INSS, tá? Tanto por idade quanto por tempo de contribuição e diminui ali pelo grau da deficiência. A grande questão aqui é o enquadramento da deficiência. Hoje no Brasil, o INSS considera a pessoa com deficiência aquela que possui, que aquela deficiência, né, causa barreiras em convívio com a sociedade. Então, às vezes, o mesmo CID nem sempre vai causar um tipo de deficiência para fins de aposentadoria no INSS.
Em outras circunstâncias, você pode ser considerado PCD. Mas no INSS, a gente precisa analisar esses critérios subjetivos das funções do corpo, de como que são as suas barreiras sociais, todos os fatores que causam ali ser considerado pessoa com deficiência para a aposentadoria. E no caso dela, por exemplo, Depende. laudos médicos Exato. também, né? Tipo, se isso está em funcionamento, se ela corre algum risco. Se ela não Então, consegue é bem trabalhar, subjetivo, por né? causa dessa Tanto falta que do... a perícia, né, para fins de análise de PCD é uma perícia médica e uma perícia social no INSS. Mais perguntas? Mais perguntas. Vamos lá, estamos adorando. Fernanda, de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Estou começando minha carreira agora e sempre ouço que sou muito nova para pensar em aposentadoria. Existe uma idade ideal para começar esse planejamento? Existe sim, agora. Essa é a idade ideal. Quanto antes a gente planejar a nossa aposentadoria, melhor e com mais confiança você vai chegar ali naquele futuro para realmente ali pensar, né? Devo parar de contribuir ou não. Então a aposentadoria, por mais que nós pensamos, tá longe, mas chega tão rápido, né? Chega. E se você não pensar ali, não contribuir, não colocar ali os valores necessários, pode ser que esse arrependimento futuro chegue. Qualquer trabalhinho que você esteja fazendo, né? Tá rendendo um dinheirinho, já separa um pouquinho para poder contribuir. Até mesmo porque, só complementando, a gente quando fala em aposentadoria, contribuir para a aposentadoria, a gente muitas vezes esquece dos outros benefícios que o INSS também possui. Que a aposentadoria pode estar mais longe, mas a gente tem o salário maternidade, benefícios por incapacidade e muitas vezes a gente nem pensa nisso também, né? Sim, precisa, né? A gente comentou da questão da mulher que falou que ela cuidava dos filhos, né? A mulher, ela tá muito nesse papel de cuidado, né? Até mesmo cuidador de idoso, a mulher que é empregada doméstica, a gente vê a grande maioria das mulheres que exercem essa função pessoas são mulheres, né? Quando a gente fala em contribuição do INSS, quanto que é o mínimo? Porque a gente pensa, pessoas, ela ganha tão pouquinho, e nossa, eu vou contribuir, vai fazer falta esse dinheirinho para mim, para eu colocar comida na minha mesa. Qual que é o mínimo que pode contribuir? Bom, existem diversas formas da gente contribuir, vai depender mais uma vez se exerce atividade remunerada ou não, mas a gente tem 3 alíquotas principais, que são ali o valor mínimo que a gente pode contribuir para o INSS. Começando, por exemplo, da facultativa baixa renda, ou seja, ela vai pagar 5% do salário mínimo. Isso é um valor de uma pizza praticamente, que é uma contribuição previdenciária. Então, o acesso também a essas contribuições são bem importantes. Então, a gente tem 5%, tem 11% em ambas categorias, tanto contribuinte individual como facultativo, e a contribuição, vamos dizer assim, cheia, que é 20%. Então, a gente tem 5, 11 e 20. Depende da situação e como cada pessoa ali se enquadra. Mas que é acessível, sim, é acessível. Tá. Boa. Tem mais perguntinhas para você. Da Mari, do Paraná. Boa tarde, me aposentei como funcionária pública, mas sempre morei no sítio e tenho notas de produtora rural. Legal. Consigo aposentar como agricultora? Olha, muito legal também essa pergunta, porque nós temos, né, a aposentadoria do segurado especial, que são destinadas a quem? Aos trabalhadores rurais. Mas essa aposentadoria não basta ter uma documentação. O que ela privilegia é exatamente o efetivo trabalho na roça. E ela foi servidora pública. Então, por mais que ela conseguiu ali, né, trabalhar na roça e no serviço público, ainda assim não era um meio de subsistência. Então, essa aposentadoria, né, do rural, exatamente para as mulheres que dependiam daquela trabalho rural para a sua subsistência. E aí consegue esse benefício, mas somente a documentação não garante esse direito. Porque vai alegar que ela já foi uma funcionária pública e já recebe esse benefício. Um outro benefício. Nesse sentido também, uma mulher, né, que se aposenta uma vez e continua com outro trabalho de qualquer tipo, ela ganha mais, por exemplo, mais do que ela ganhava. Não tem como fazer depois um ajuste no salário da aposentadoria? O jeitinho brasileiro, sabe? Aquela coisinha assim, tem como ganhar um pouquinho mais? Esse jeitinho brasileiro chegou até lá o Supremo Tribunal Federal. Eita, já. Aí pegou e foi forte. O quê? Cortado. É o que nós chamamos, né, de desaposentação, que é exatamente isso. Aposentei, continuei a trabalhar, estou recebendo um pouco mais, consigo desistir daquela e me aposentar novamente, né? Desaposentar. E o STF já falou que não. Uma vez que você aposenta no regime geral,
né? E ali você continua a exercer uma atividade remunerada, você não consegue acrescentar essas remunerações. Mas pegando o exemplo da servidora pública, por mais que ela tenha ali as notas de trabalho rural e esteja trabalhando na roça, se ela contribuir como trabalhadora rural, aí sim ela consegue depois uma segunda aposentadoria, porque são regimes diferentes. Ela recebe de servidor público, então provavelmente estado, município que tenha uma previdência ali própria, né? E aí no INSS ela conseguiria um segundo benefício, sim. Eu quero ver ela trabalhar 150 anos, né? Porque se você contribuir agora como agricultora, vai ser um pouco difícil. E era o caso antes dos professores, né? Professores municipais e professores estaduais. Então super receberiam possível. duas aposentadorias. Doutora maravilhosa, Maravilhosa. volte mais vezes. Sim, com certeza. Muito bom mesmo. Doutora, muito obrigada, foi muito claro e muito gostosa a nossa conversa. E lembrando, gente, que os contatos dela estão aparecendo aí na sua tela. Se você quiser também tirar suas dúvidas, ela está super disponível, né? Muito obrigada, eu agradeço o convite. Uma honra passar a tarde aqui com vocês. Obrigada. Vocês passearam hoje? Foram até o santuário? Ainda não deu tempo, mas vamos na sequência agora. Vamos não lá. tem como, né? Bom passeio pra Muito vocês, obrigada. viu? Obrigada, doutora.